Agora são 8h20. Vamos falar de economia? Nosso convidado é o João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Sixu, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Bom, Sixu, vamos falar aqui em relação inicialmente ao preço do petróleo e parece que vai ter um impacto bastante importante, né, em alguns estados. A gente tem o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, o Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, classificando o cenário como uma hecatombe. Enfim, como é que você está analisando, né, essa possível perda, né, de impostos, royalties do petróleo em alguns estados brasileiros? Sixu. Isso é bastante grave, né? Porque a situação da economia brasileira é uma situação de fraqueza generalizada que agora recebe um choque bastante negativo, que tem várias implicações, entre elas essa redução de impostos, redução de recolhimento de impostos, royalties, etc., devido à queda do preço do petróleo. Isso vai trazer consequências muito graves em todas as áreas, né? Porque a arrecadação é única, mas o gasto é variado. O gasto é na área de educação, na área de saúde, na área de transportes. Então, a situação que já era de fraqueza generalizada tende a piorar se não houver nenhum tipo de reação em termos de política econômica para reativar a economia e a economia poder, com mais dinâmica, aumentar a arrecadação governamental. Agora, Sixu, o ministro Paulo Guedes já falou que a solução para ele, para sair da crise, seria aprofundar as reformas, mas muita gente entende que é necessário aumentar o investimento público. É possível aumentar o investimento público com essa orientação da equipe econômica do governo e também com a lei do teto? Olha, essa aposta feita pelo ministro, ela é muito conhecida e ela não é verificável, não é testável. O que eles dizem é sempre o seguinte, né? Se não está dando certo é porque é preciso fazer mais reformas. E essa história não acaba nunca, porque nunca dá certo e eles sempre dizem, então é preciso fazer mais reformas ainda. Então, isso não é como uma política econômica X ou Y, que você aplica e diz, olha, deu resultado ou não deu resultado? Porque a resposta que eles apresentam é sempre a mesma. Se não deu certo é porque ainda falta fazer mais. E sempre vai faltar fazer mais, porque nunca dará certo. Bom, essa não tem sido alternativa. Nós já fizemos várias reformas sugeridas por essa linha de pensamento, né? Fizemos reforma trabalhista, reforma da Previdência, tem uma fila de reformas aí para serem discutidas e aprovadas, e a solução em termos de redução de desemprego, de aumento da renda, de fato não aparece. Bom, essa sugestão de se fazer política fiscal, aumento de gastos, é uma situação assim, bastante conhecida da história econômica, não é só dos economistas, da história. Isso começa nos Estados Unidos na década de 20, né? E os economistas, independentemente das suas correntes políticas naquela época, ou ideológicas, todos sabiam que esse era um remédio eficaz, né? E foi utilizado nos Estados Unidos na década de 30, apesar de todas as dificuldades que são alegadas nos dias de hoje, que são as dificuldades orçamentárias. Mas é óbvio, se você está numa situação difícil, você está precisando de colocar a política fiscal para funcionar, é exatamente porque a economia está numa situação de fragilidade, a arrecadação está baixa e, portanto, governos têm dificuldade de arrecadação e têm até déficit. Mas é bom lembrar o caso americano, porque ele tem uma correlação bastante próxima com o caso brasileiro dos dias de hoje, que é exatamente esse ponto. O ponto de que há recursos ou não há recursos para se fazer essa política de gastos, de investimento público, né? Nos Estados Unidos houve essa mesma discussão. E a discussão foi definitivamente enterrada quando se aproximou a guerra, no final dos anos 30, né?
a Segunda Guerra Mundial, que, pelo motivo da guerra, recursos apareceram, mas pelo motivo da paz, os recursos não apareciam. Então, provou-se naquele momento de que a questão não é recursos, não é de recursos, a questão é de motivação política. Então, diante da guerra, os recursos apareceram, a economia americana passou a colocar suas fábricas para funcionar, para produzir para a guerra, e o desemprego foi absolutamente zerado. Então, a questão não é de se recursos existem ou não. Se nós podemos fazer, se os Estados Unidos fez, e todos os países fazem para a guerra, nós podemos fazer também essa mesma política para a paz, para recuperar a economia, no caso a economia brasileira, que vive uma situação, na verdade, dramática, de desemprego de 12 milhões de pessoas, de precarização do emprego, de falências, de paralisação geral da atividade econômica. Nós estamos no fundo de um poço, tentando sobreviver. E nesta situação nós temos que entender que é uma situação emergencial, tal como se fosse uma guerra, onde os recursos aparecem. Então eu espero que eles apareçam também para um momento de paz, como a história econômica já provou, que eles podem aparecer e são eficazes e resolvem o problema. Muito bem, Sixto, falando em valores, enfim, se aparecem ou não, estou vendo aqui uma matéria do Valor Econômico, dando conta que o BNDES tem quase 100 bilhões de reais, né? A manchete é para apoiar o setor privado. De qualquer forma, existe esse dinheiro de 100 bilhões no BNDES, que podiam também ser investidos, não é isso? Fazer um investimento, enfim, em obras públicas, no setor público. Como é que você pensa, né, sobre a utilização desses 100 bilhões aqui do BNDES, que o valor está apontando? Olha, a situação é uma situação muito especial que nós estamos vivendo de 2014, 2015 para os dias de hoje. É uma situação onde, eu já dei o exemplo da economia americana, que vivia aquilo que foi chamado de Grande Depressão. Eu acho que nós vivemos uma situação semelhante no Brasil, de depressão, situação de alto desemprego, de investimento público e privado basicamente nulos, de taxas de crescimento muito baixas. Então a economia está numa situação onde ela só é recuperável a partir do setor público. Por quê? Simplesmente numa situação dessa, de tal fragilização, o setor privado não decide investir, porque o que é o investimento para o setor privado? É simplesmente dizer o seguinte: vou colocar meus recursos aqui para construir uma fábrica, porque vou produzir e espero vender esses produtos. Só que neste cálculo, neste passo a passo empresarial, a resposta de que vou vender os meus produtos, a resposta é negativa, eu não vou conseguir vender meus produtos. Então, lá o passo inicial, que é vou colocar meu dinheiro para construir uma fábrica, esse passo inicial não é dado. Então, nesta situação atual, nós não podemos esperar nenhum tipo de reação do setor privado como primeiro passo. Então, eu diria que recursos do BNDES são recursos para financiar o setor privado. O setor privado pode ficar até animado de pegar esses recursos, mas não porque eles teriam uma taxa de juros baixa ou até uma taxa de juros nula. Se alguém emprestar recursos vou emprestar 500 milhões com taxa de juros zero, não adianta nada isso, porque empresários não tomarão esses recursos, porque terão que pagar esses recursos, mas para pagar esses recursos eles vão ter que vender o produto de suas fábricas. Eu acho que os recursos do BNDES têm uma utilidade num segundo passo. O primeiro passo deverá ser o investimento público direto. É o governo mesmo rompendo com a tal regra de teto de gastos, realizando obras de infraestrutura, reativando as obras que foram paralisadas. A partir daí, a economia começa a se animar. Aí sim, num segundo momento, os recursos do BNDES são extremamente importantes e ainda bem que eles existem. Porque primeiro entra o setor privado entra, o setor público entra primeiro e ele anima o setor privado. Então, para o setor privado entrar, realmente é necessário de financiamento. Mas o passo a passo governo, quebrar essa regra de
teto de gastos, fazer investimento em infraestrutura, reativar as obras que estão paradas. A partir daí serão contratados milhares de trabalhadores ou até milhões de trabalhadores. O desemprego cairá e esses novos trabalhadores eles passam a consumir aonde? Nos supermercados, nos transportes, etc. Então, empresários do setor privado vão ter que fazer investimentos para atender essa nova demanda. Aí os recursos do BNDES que existem serão bastante úteis. Mas, para resumir essa minha ideia, eu diria que o passo a passo entra o setor público, anima o setor privado entra aumentando ou dando mais força a esta roda que começou a girar com o investimento público. Muito bem, exatamente o que o presidente Lula falou, né, em Berlim, em relação a sair da crise, né? Do Brasil sair da crise realmente só com investimento público e democracia. É isso mesmo. Sixu, um forte abraço para você. Muito obrigada aqui pela sua análise, hein? Um abraço a todos. Até mais. Muito Falamos obrigado. aqui. Obrigada a nós. Falamos aqui com o João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.